Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o Petros, hein? Que foi aquilo lá? O Petros, ele garante que ele pegou o telefone dele, ligou pro Júlio Casares e falou: sabe o Marcos Leonardo? Pera aí que eu já vou te atualizar de tudo que o Petros falou. Uma história assim que dificilmente algo deixa tão esperançoso como o que o Petros acaba de fazer pelo São Paulo Futebol Clube. Uma coisa inacreditável. Sério, eu tô no futebol tem tempo já, hein? Trabalhando aqui com futebol aqui, de fato, aqui, 5 anos e pouquinho, mas assistindo futebol eu tô desde os 7 anos. Então, nunca na minha vida eu vi isso tão abertamente igual o Petros acaba de fazer com o Marcos Leonardo para virar reforço do time do São Paulo, tá bom? Ó, falar também sobre o São Paulo e o plano para a equipe de base e como o São Paulo tem realmente feito, na prática, aquele plano do lance do Evangelos Marinax, né? O São Paulo já está fazendo e está contratando, tá bom? Tem 2 jogadores que o São Paulo vendeu recentemente que são convocados para a seleção de base e o São Paulo vai ter realmente problemas aí no futuro, porque vai ter que torcer para esses jogadores igual estamos torcendo para David Neres, Luiz Araújo, os caras fora daqui, né? São Paulo faz vendas assim meio absurdas e tudo bem. E lembra do Brian Grance, aquele jogador que o São Paulo tava para contratar? Já vou te atualizar aqui também que o São Paulo tomou um chapéuzinho aqui, hein? E ó, Ferreirinha e mais. Lembra também sobre o lance do São Paulo poder ter aberto mão da Copa do Brasil? Ontem o Corinthians ganhou do rival Atlético Paranaense lá na casa dos caras. Pois é, São Paulo abre mão da Copa do Brasil de besteira. Fez isso de bobeira e agora estamos fora da competição. Uma competição que não tá nada difícil, muito menos, eu ia falar, nada impossível. Tá nada difícil de ganhar não, tá bom? O vídeo vai ser muito completo, então olho nos seus olhos aqui, a gente falou, ó. Muitas bênçãos pra você, muita vibração positiva, é o que eu desejo pra você, é o que eu te mando agora, beleza? Então, e se você quiser deixar um likeinho, vai ser muito bom também, chega nesse like aí, vem comigo. E ó, se inscreva no canal, faça parte desse time que só cresce, beleza, meu povo? Vamos lá, o Petros, o que aconteceu aqui? O Petros, ele chegou e ele ligou pro Júlio Casares, palavras dele próprio. O Petros tá com um vídeo aí de 5 minutos que ele coloca nas redes sociais dele e eu vi o vídeo, assisti inteirinho, é uma coisa assim inacreditável. E o Marcos Leonardo, ele tá mais perto do São Paulo do que se pode imaginar, tá? Por causa dessas questões do Petros aí, é algo impressionante. O Petros, ele pegou o telefone e ligou lá pro Júlio Casares, segundo ele próprio. Tudo que eu vou falar aqui agora, não é que você vai falar assim, Juba, mas quem confirma isso? São palavras do Petros, tá? Vamos lá. Ele liga pro Júlio Casares e fala assim, ô Julião, presidente, é o seguinte, cara, tem o tal de Marcos Leonardo aqui, ó, que o cara não deve ser inscrito agora. Mudou o técnico agora é o Inzaghi, né? Aquele Inzaghi que era atacante ali da Itália e tal. O Inzaghi assume o time lá do Al Hilal, né? Que é o time do Marcos Leonardo. Chegar lá é um time também, outra coisa que é importante dizer. Quando tava rolando aquele Mundial, vocês devem lembrar, o Manchester City tava lá, tava um monte de time da Europa e os caras falam assim, ó, mas meu, o investimento é o mesmo, esse time do Al Hilal, ele tem o mesmo investimento do City. Qual que é a diferença? É que os jogadores que vão pro City normalmente não querem ir pro Al Hilal, mas só de ouvir que o time tem o mesmo nível de investimento, e é verdade, o Al Hilal tem dinheiro de sobra, nível Manchester City, que é, se não for o maior, é um dos times mais endinheirados do mundo, é um dos. E aí você pega ali o Al Hilal, também é um dos times mais ricos do mundo. Aí você fala, por que eles não têm lá não tiveram Messi e Cristiano Ronaldo no auge? Porque os caras da Europa, os jogadores não querem jogar lá, querem jogar na Europa, jogar na Champions, é só por isso. Mas aí os caras acabaram de pagar 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Você fala, bom, então acabou a história, né? A história acaba por aqui. Não acaba. O Petros, ele garante que o time lá, pra ele, é importante emprestar o Marcos Leonardo, porque a janela fecha agora dia 2 de setembro. Hoje é dia 28. Então vai ter 31, 28, não, 31, mas tem mais 5 dias aí de janela pra alguém chegar ali e comprar o Marcos Leonardo. É quase impossível isso acontecer. Então o time não inscrevendo o Marcos Leonardo para jogar, ele perde tudo. Então o que ele deve fazer? Deve inscrever até, mas ele tá com problema de estrangeiro. Então ele quer se livrar. Ele quer vender, é claro. Só que vendendo,
não tem quem compre. Então o empréstimo não está descartado. É aí que o São Paulo entra. O Petros, ele fala, o Al Hilal, ele deve pagar metade do salário, que ele ganha 2 milhões e 800 mais ou menos. Se o Al Hilal pagar metade disso, o São Paulo teria que pagar menos pro Marcos Leonardo, isso é metade do salário, menos pro Marcos Leonardo do que ele paga pro Lucas Moura, só pra vocês terem uma ideia. É uma grana considerável? Lógico que é, mas é um jogador considerável também, né? Nós não estamos falando de qualquer jogador, estamos falando de um cara que ele quer voltar e ser titular da seleção brasileira. Então é um jogador de muito valor, jogador de muita qualidade, muito calibre, sabe? Jogador bom. E aí, surgiu que o Marcos Leonardo também é São Paulino. Ele é um cara muito São Paulino, desde a infância, e que tem o sonho de jogar no São Paulo. O Petros, ele fala que ele faria até a proposta de do Al Hilal pagar 80% do salário e tal. E por que não? Os caras têm dinheiro de sobra. Você lança, paga 80%, eu pago o resto. Se os caras, não, eu pago só 50%, pra nós já é ótimo. Pra nós já é ótimo. Vou pagar só metade. Chama o patrocinador que está disposto aí a pagar um cara nível Oscar pro São Paulo e pede para ele assumir o Marcos Leonardo. Nem que seja na totalidade do salário. Por que não, cara? Lógico que também é muito sonho, pagar tudo aí não dá também. Mas o São Paulo conseguindo que o Al pague um pouco e o São Paulo, o patrocinador pagar o resto, pode vir pro São Paulo um Marcos Leonardo de graça. Tem times por aí fechando com essas casas de aposta, que como o Flamengo agora, são valores assim extraordinários. É um valor infinito que tem, que os caras estão pagando. Então quando a gente olha pro São Paulo e fala, não, São Paulo com o patrocinador aqui não consegue. Não consegue o quê? Esses caras têm dinheiro de sobra. De sobra, e muito mesmo. E tá bom, vamos tentar agora, por que não? E o Petros, ele falou que o Júlio Casares amou a ideia. E isso que é o meu ponto. O Petros, inclusive, ele vai apresentar pro São Paulo, muito em breve, um projeto que ele tem de futebol, que ele falou que a torcida vai amar. Eu não sei o que é, mas o Petros, ele tá com cara de que um dia tem que ser presidente do São Paulo, né? Será que um dia Rogério Ceni e Petros dirigindo o São Paulo? Não sei até que ponto, administrativamente falando, isso é bom. Mas assim, Petros e Rogério, você prefere eles ou Belmontão e Casarinho? Tem Leco e Alexandre Pássaro, Raí. Você prefere aí o Carlos Miguel Aidar e o Ataíde Gil Guerreiro ou o Ceni e o Petros? É claro que o Ceni ele virou já técnico, né? E ele é técnico, ele não é mais cara do meio do administrativo. Nunca foi. Talvez nunca nem seja. E aparentemente ele vai ficar como técnico pra sempre aí. Mas um cara igual o Petros, ele começa a esboçar umas ideias que são as famosas contas de padaria que a gente faz aqui, né? A gente fala, peraí, o São Paulo vendeu 100 milhões, gastou 50 milhões, cadê os outros 50? Não é assim que a gente faz a conta de padaria? Que as contas não fecham? E o Petros tá fazendo a mesma coisa. Peraí, o cara vai ser emprestado pelo Al Hilal. O time não vai segurar, não vai inscrever. Por que o São Paulo não pode pegar emprestado e fazer o clube lá pagar metade do salário? É muito da realidade que o São Paulo aparentemente nem tenta. O São Paulo, aparentemente, ele nem tenta esse tipo de negociação. Ele bate no peito e fala, isso aqui é impossível. Isso aqui não dá. E muito torcedor compra essa ideia. Os torcedores que compram essa ideia devem lembrar de Juan Fran, Daniel Alves, devem lembrar aí do Rames Rodrigues, Lucas Moura juntos, devem lembrar do Oscar, que tá até contratado agora, né? Deve lembrar do... Quem mais aí que veio do nada? O Wendel, lateral esquerdo, que veio do Porto. Quando se fala muito em falta de grana, falta de possibilidades, o futebol é dinâmico, cara. Tem um cara do nada aí que tá titular de um time igual o tal Marcos Leonardo, que joga o Mundial, brilha pra caramba, amanhã o time não quer mais ele porque mudou o técnico. E aí? Ignora esse fato? Acho importantíssimo levar em consideração que o Petros tem falado por aí e o São Paulo pode fazer história com essa contratação, não é verdade? Vamos continuar o vídeo, tem muita coisa bacana aqui. Deixa eu tomar esse gole de café aqui quando você vê essa vinheta. Meus amigos, o São Paulo tem hoje uma reunião que ele vai apresentar para o conselho lá as condições para fechar de fato com o Evangelos Marinakis. Os valores, eles já não parecem ser mais aqueles 100 milhões de dólares, sabe? Vai ser um fundo de investimento onde alguns investidores vão colocar uma grana. Imagina assim, ó, só para explicar direitinho, é mais ou menos isso aqui. Tô explicando direitinho, mais ou menos isso aqui. Então, vamos lá, direitinho. O São Paulo monta um fundo. O que é um fundo? É algo que você investe
em alguma coisa. Essa coisa chama categoria de base do São Paulo. Então você aí, que tá me olhando aqui nos olhos agora, você falou, eu também quero participar desse fundo, eu quero dar lá 100 mil reais pro São Paulo. Você tem uma porcentagem do dinheiro que tem da equipe de base quando vender jogadores. Aí vendeu por 100 milhões um jogador. Você tem um tantinho que você investiu. Claro que um cara igual o Evangelho dos Marinax, ele vai investir muito mais, ele vai ter muito mais. Mas você participando desse fundo, você também... Não sei quem pode entrar no fundo, mas o fundo é isso. Investidores, endinheirados, que pensam, poxa, eu pago 1 milhão aqui, aí o jogador é vendido, eu posso ganhar 3. Eu acho que o São Paulo vende. E ele faz isso, ele entra nesse ramo de investimento. E aí o São Paulo abre a categoria de base para esse fundo, para esses investidores virem colocarem dinheiro que o São Paulo gastará agora. Aí o São Paulo compra jogadores para a equipe de base, né? E aí esses jogadores comprados, ele traz pronto, vende rapidinho, faz dinheiro para o São Paulo e para esses investidores que bancaram agora que o São Paulo está precisando. É mais ou menos isso. E o São Paulo já começou a contratar um monte de jogador. Trouxe um equatoriano, trouxe um cara do Botafogo, do Flamengo, tá trazendo do Palmeiras, trouxe recentemente do Grêmio. O São Paulo tá comprando um monte de jogador e colocando na equipe de base, mas não são caras de 12 anos, 11, são caras já mais velhos, quase prontos para o profissional. E agora o Evangelho dos Marinax aparecendo, ele vem também para participar desses 30% que o São Paulo deve liberar no fundo quando ele vender um jogador. O fundo terá 30%, o São Paulo fica com 70%. E o fundo agora coloca um dinheiro que o São Paulo não tem. É mais ou menos isso aí. Mas hoje deve ter esse lance do fundo e também do Evangelho dos Marinax fechando agora. E por falar em cara da base, Matheus Alves e Lucas Ferreira estão convocados para a seleção sub-20. Quero parabenizar os dois jogadores, Lucas Ferreira e Matheus Alves, vocês são brilhantes, vocês realmente são jogadores de muito valor e caras muito decentes, torço muito para vocês e quero também criticar negativamente a diretoria do São Paulo que fez vendas desses dois jogadores muito aquém, né, muito abaixo do que poderia ter vendido. Tô me comparando com o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, esses times que estão vendendo, até o Corinthians vende melhor do que a gente. E aí, do nada, o São Paulo tá deixando dois jogadores de seleção de base, vendeu a preço de irrisório, nem tira nossas dívidas direito, e o São Paulo tá lá. Vai daqui a pouco torcer pra esses dois, vão ver os dois aí em Barcelona, Real Madrid da vida, e o São Paulo não tem nada, porque vende mal. São Paulo era um time que pegava o Paulão, zagueiro, e vendia por sei lá quantos milhões. Pegava um cara aí, tipo, é que difícil lembrar, né? Mas pegava um cara igual o Maicon, o zagueiro, pagou vendia por 25 milhões. Agora o São Paulo parou de vender. É uma coisa inacreditável. O São Paulo para de fazer vendas boas e isso vai custar caro muito em breve. Brian Grance é um jogador que o Vasco acaba de contratar. Tomamos um chapéu. Acho que até é um jogador de meio campo ali. Nem acho que precisa, mas o São Paulo teria sondado, muitos cravaram o interesse pesado do São Paulo, que estaria contratando o Brian Grance e o cara acaba vindo pro Vasco. Me pega muito esse nome, Brian Grance, por que esse cara agora despertou o interesse do São Paulo, do Vasco, por quê? Ele é a bola da vez de empresário, não sei dizer, mas acho meio complicado. Ainda bem que o Brian Grance foi pro São Paulo, pro Vasco e não pro São Paulo. Vamos contar com o meio campo que nós já temos aqui. Meia é Rodriguinho, depois de Lucas e Oscar. Volantes é o Luan, Luiz Gustavo, Alisson, Pablo Maia, depois de o Marcos Antônio Bobadilha, e é por aí e não muda mais nada. E o Corinthians ganhou, né? Na Copa do Brasil do Atlético Paranaense lá, jogando lá. E isso é uma coisa que me pega muito. Time da Série B, é o Atlético Paranaense, brigando para não ir para a Série C, e se o São Paulo apertasse um pouquinho, estava classificado aí agora, jogando Copa do Brasil, ganhando um rio de dinheiro, mas não quiseram pôr o Tapia, o Sabino e o Jandrei bater pênalti. Então, parabéns de novo aí, ó o Corinthians mostrando que era muito possível ganhar desse Atlético Paranaense. É inadmissível, na verdade. E ó, o Ferreirinha ganha a vaga, que é do André Silva. Efetivamente, o André Silva, naquela contusão seríssima que teve, aliás, coitado, hein? Melhoras aí, Andrezão. O Ferreirinha, ele ganha a vaga do nada, e que era dele já a vaga, o Crespo agora vai ser meio que obrigado a colocar um ponta, né? Ele pode até pôr o Tapia mais centralizado, pôr o Dineno com o Luciano, mas é uma coisa bizarra. E o Ferreirinha que eu tava vendo, ele tem números proporcionais melhores agora em relação à artilharia do que o ano passado. Então ele está melhor hoje em dia. O Crespo tem só que encontrar o ajuste fino ali para a posição do Ferreirinha,
e ter no Ferreirinha e Luciano, talvez com o Lucas Moura, o que seria um dos melhores ataques do Brasil. Ferreirinha no auge, Luciano no auge e Lucas Moura no auge, compõem sim um dos melhores ataques do futebol brasileiro e o Crespo tem que conseguir montar esse time porque qualidade eles têm. É ou não é? O craque já é nosso, Ferreirinha. Tô muito empolgado com ele, viu? Ele e Pablo Maia, tô esperando muito desses dois caras que vão dar a volta por cima. O Wendel, o Arboleda voltando. São Paulo tem tudo pra brilhar esse ano. Tem ou não tem, meu povo? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!